Vamos lá para o segundo vídeo. Recentemente meu filho se batizou com a gente. Recentemente ele participou de um retiro. E aí eu sempre falava para ele, antes dele participar desse tipo de evento, né, que esses retiros são um cemitério de experiências não vividas daqueles que não foram. Muitas pessoas poderiam ter tido uma experiência com Deus se tivessem ido, se tivessem dado uma espécie de um jejum do seu tempo, uma espécie de um dízimo do seu tempo, para ter uma experiência supostamente com Deus. E eu falava para ele, filho, vai. Talvez você vai sentir aquilo que 1 milhão de explicações não vai ser suficiente. E ele foi pro retiro. E ele voltou um outro menino. E nada do que eu falei para ele é mais importante do que ele sentiu. Porque graças a Deus ele sentiu. E sentir realmente é diferente. Sentir, eu digo, algo como um sexto sentido. Algo que vai além dos 5 sentidos. Para mim, o sexto sentido verdadeiro é algo como capacidade de se decifrar o código Morse de Deus com você. Você aprender a se comunicar com Deus sem ser pelos 5 sentidos tradicionais. Isso ninguém pode ensinar. Você tem que buscar e descobrir. E aí meu filho ele sempre tem essas 3 questões muito interessantes para mim. Caramba, será que o céu não vai ser tão chato? Será que viver eternamente não é tão chato? Meu Deus, o que é isso? O que é essa coisa doida, né, que tem do outro lado? Trindade, corpo glorioso, céu. Bom, para mim, Trindade é algo parecido com um alienígena de nível 7 da escala de Kardashev. É como se fosse uma criatura de 3 cabeças e um único tentáculo. Para mim, corpo glorioso era algo parecido com o que o Dr. Manhattan, né, do personagem lá do Watchmen tinha. Para mim, céu é algo parecido com Gaia do Final Fantasy. Eu imagino que o céu é a igreja, né, que vai estar no céu, é como se fosse um compêndio de corpos gloriosos interagindo. Isso, para começar o vídeo logo bem polêmico, nessas minhas 3 visões bem particulares, de maneira resumida, né? Normalmente a gente pensa numa eternidade que Deus pode nos oferecer com coisas que não sejam tão chatas, né? Coisas que estimulem nossos sentidos, né? Dinheiro, longevidade, invulnerabilidade, transportabilidade. Fiz uma listinha aqui. Viagem no tempo, capacidade de memória e aprendizagem infinitas, sei lá, transferência de dons para aqueles que eu amo. Até aí tá parecendo coisas que os meus 5 sentidos compreendem muito bem. Mas esse sexto sentido, né, essa capacidade de decifrar e ser decifrado por Deus de uma maneira que talvez é indescritível esse corpo humano, né, com esses neurônios humanos, com essa capacidade de dedução tão simplória, né? Afinal de contas, nós somos uma espécie de uma mini trindade. Nós temos uma parte orgânica, né? 100 bilhões de neurônios, 50 trilhões de células, que supostamente esse conjunto sou eu. Nós temos um espírito, para quem acredita, um espírito emprestado do nosso avatar, né? Um espírito que foi emprestado de Jesus, vai ter que voltar para ele de algum jeito. Nós temos o Espírito Santo, para aqueles que teoricamente confessam Jesus como Senhor. Então, o ser humano ele pode ser uma mini trindade orgânica, Espírito de Jesus emprestado, Espírito Santo, essa mini trindade que reflete de maneira indireta talvez o que seria a verdadeira trindade, que é Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, que para mim é como se fosse um alienígena de 3 cabeças em um único tentáculo.
Parece uma coisa meio bizonha, né? Mas coloca isso na escala 7 de Kardashev, não vai ser tão bizonho assim. Caramba, é tão mais fácil, eu falo para meu filho, é tão mais fácil você se apaixonar por uma inteligência artificial que ainda estimula apenas 2 sentidos seus, mas logo logo vai estimular os 5, do que por Jesus, né? Porque Jesus requer esse sexto sentido, esse decifrar, esse decifrado que somente a busca, sei lá, oração, leitura bíblica, reflexões, esses retiros, né, propiciam um pouco disso, né, para quem acredita. Esse sexto sentido que eu nunca vou conseguir ensinar. Eu posso até apontar o caminho para ele ter as próprias experiências com ele, mas eu jamais vou poder dar as experiências que só Jesus pode dar, supondo que ele existe, supondo que ele habita nesses corpos, supondo que ele fala através de humanos, supondo que ele interage conosco através de coisas tão simples como um abrir e fechar de folhas, supondo que ele comunica conosco através de palavras de humanos falando sobre a Bíblia. Eu sei que, caramba, como eu tô feliz que meu filho ele teve essa primeira experiência com Deus, se batizou, está realmente afetivamente apaixonada por Jesus. Caramba. Dinheiro. Falar de novo a listinha. Dinheiro, longevidade, vulnerabilidade, transportabilidade, viagens no tempo, sei lá, memória, aprendizagem infinita, transferência de dons, todas essas coisas são muito interessantes, né? Mas nenhuma delas equivale à adoção, à suposta adoção divina. Nenhuma delas apaga pecados, supondo, na minha concepção de pecado, que pecado é meramente você não devolver o afeto-tempo que você recebeu de Deus. E Deus pede de volta o afeto-tempo dele de várias formas, de maneiras diferentes, para pessoas diferentes. E se ele te deu um afeto-tempo infinito e você não devolve o pouco que ele te pede, talvez isso justifique o que seria o tal do inferno, que vai ser um outro vídeo. Porque realmente Deus, Jesus, teoricamente, nos deu um afeto-tempo infinito que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de dar. E ele pede de volta tão pouco, tão pouco, tão pouco. Resumidamente, filhote, o que eu posso falar para você? Caramba, Trindade é isso. É algo muito difícil de explicar, mas que eu penso dessa forma meio doida. Corpo glorioso também seria... Eu adoraria que fosse tipo o Dr. Manhattan, mas eu acho que o Corpo glorioso está muito mais para realmente um pedacinho dessa mini trindade que nós somos, agora se juntar com essa trindade de verdade, né? É complicado, mas a eternidade deve ter coisas muito mais interessantes do que eu posso imaginar. A eternidade com Deus. Assim como a eternidade sem Deus deve ter coisas muito mais terríveis do que eu posso imaginar. Eu sei que teoricamente Jesus tem a nos oferecer vale muito mais do que toda a evolução tecnológica que esse mundo humano é capaz de dar. Jesus tem a oferecer a adoção eterna. O céu não é um lugar para mim. O céu é a companhia daqueles que eu amo, companhia das divindades, companhia, uma capacidade de troca imensurável de afeto, uma capacidade de troca imensurável de realmente de sensações que vão além dos nossos 5 sentidos. Eu acredito que o céu deve ser algo parecido com isso e nada parecido com a nossa vida na Terra. A companhia de Jesus, do Espírito Santo, de Deus Pai, a companhia das pessoas que estão unidas nessa trindade, a companhia das pessoas que compõem tantas trindades, as trindades individuais de cada um, a trindade divina. Eu acho que o céu, a companhia e o que essa companhia é capaz de nos fazer sentir
Mas esse parece ser o verdadeiro prêmio de quem segue Jesus, né? De quem segue Jesus, de quem, pelo menos até o final da sua vida, consegue, como ladrão da cruz, estar em paz com Jesus. Eternidade de glória. É isso que eu quero para você, filhote. É isso que eu quero para vocês, meus outros filhos também, que eu vou fazer um vídeo para cada uma delas. Que você siga essa sua nova jornada. Você tenha muitas coisas que o mundo pode dar. Contanto que nenhuma delas passe pela sua salvação. Passe por cima, né, da sua salvação. Que você tenha todas as alegrias, saúde, paz, que compõem o tripézinho da felicidade. Que você tenha tudo isso sem comprometer a salvação e que a sua felicidade possa propiciar sonhos para você e para aqueles que você ama. Você é uma mini trindade, campeão. Você se relaciona com uma trindade maior. E um dia, que eu espero que demore muito, que demore muitas décadas, um dia você vai lá para essa trindade, você vai fazer parte dessa Gaia, Gaia de corpos gloriosos. Eu espero estar lá com você. Eu espero que muitas pessoas que a gente ama estejam lá conosco. É só isso ou é tudo isso. Para quem acredita, né? Para os poucos que têm essa loucura, esse delírio da fé em Jesus, né? Porque para mim, fé em Jesus é a única que faz sentido para mim, sem desmerecer as outras fés. Fé sem Jesus é apenas esperança, na minha mera concepção. Mas fé com Jesus, aí sim, isso é fé. Fé com o avatar da nossa espécie, fé com a eternidade que esse avatar nos propicia. Essa fé faz sentido para mim. Espero que faça para os meus filhos, espero que faça para os filhos dos meus filhos, durante muitas décadas antes da gente ir para o outro lado. Quero ficar aqui mais um tempinho ainda. É isso, campeão. Amo você. Vamos em frente.